Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso quadro Petflix. É um quadro de lives onde eu abordo temas que vocês me trazem diariamente aqui e eu escolho os temas mais abordados para esclarecer aqui alguns pontos para vocês. E o tema escolhido de hoje, aliás, antes de começar a live, eu vou me apresentar se você está chegando aqui no canal agora. Meu nome é Daisy, eu sou radiestesista pet. E nesse perfil você aprende o caminho, os primeiros passos para você tratar o seu pet ou qualquer outro animal através da radiestesia, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Então você não precisa ser médico veterinário, não precisa ser terapeuta holístico para você começar a introdução da radiestesia com o seu pet. Basta você querer aprender e aplicar a técnica. Então o tema escolhido aqui desta semana, que muita gente aborda com muita frequência, é sobre a imunidade dos animais. E referente à imunidade, o tema que eu escolhi trazer para você é o seguinte: eu vou trazer para você 3 sabotadores invisíveis na imunidade do seu pet e como que você faz para neutralizá-los, né, para eliminá-los através da radiestesia. Então, baseado nesse tema, a gente, até pra gente fazer uma breve reflexão, né? A gente sabe que a gente sempre, geralmente, a gente prioriza quando a gente tem um animal, a gente adota um animal, enfim, independente da forma que ele tenha surgido na nossa vida, a gente prioriza muito a alimentação, a gente prioriza a vacinação, a gente prioriza o banho, a higiene do pet. Mas mesmo assim, muitas vezes, mesmo você tomando todos esses cuidados básicos do pet, dando uma boa ração, etc., mesmo assim o pet vive doente, não é mesmo? Talvez o que esteja realmente derrubando esse pet, deixando ele doente, seja a imunidade dele. Não seja só um sintoma físico específico, não seja só algo pontual ali que o veterinário diagnosticou ou que você está vendo, né? Às vezes o pet está vomitando para mais, por exemplo. Ele está com uma diarreia, está com as fezes mais amolecidas há um tempo e você dá probiótico, tenta tratar e não consegue. Então, muitas vezes, não é só aquele sintoma específico. Muitas vezes existem esses sabotadores que têm ligação direta com a imunidade do pet e você não consegue perceber, né? E hoje eu vou te mostrar esses 3 maiores sabotadores que são invisíveis na imunidade dos pets e como a radiestesia vai ajudar a neutralizar isso de forma natural, de forma profunda, de forma duradoura. Você vai entender um pouquinho como fazer isso, quais são os benefícios da radiestesia pet para esse problema específico da imunidade dos animais. Então, começando aqui, para a gente refletir junto. Sabe quando a gente diz que pegou uma gripe, que a gente pegou uma gripe, por exemplo, porque a gente estava estressado para mais e a nossa imunidade baixa? Você já teve um comentário desse? Você já ouviu alguém fazer esse tipo de comentário? Pois é, isso também acontece com os pets, né? Só que eles não têm como dizer isso pra gente. Eles não têm como expressar isso pra gente. Ele não chega pra você e fala: olha, hoje a minha energia tá pesada e eu vou absorver as suas emoções e por isso eu vou ficar com a imunidade baixa. Infelizmente a gente não consegue se comunicar desse jeito, né? Falando com o animal. Então eles, os animais, simplesmente somatizam, né? E nessa troca energética que eles fazem conosco, quando eles não estão equilibrados, devidamente equilibrados energeticamente, é onde a imunidade deles despenca. É onde aparecem várias doenças, eles começam a apresentar vários sintomas de doenças, que muitas vezes você não consegue diagnosticar, não aparece no exame veterinário, dependendo do nível de desequilíbrio energético. Então, veja como é ampla essa questão da imunidade, como ela está diretamente correlacionada à energia também, não somente aos sintomas físicos, mas também à energia. E trazendo aqui para você o primeiro sabotador
da imunidade, né, de forma invisível, é a carga emocional do tutor. E por que é importante, eu trouxe aqui já de primeira, né, esse tema para você entender melhor. O seu pet, ele é como se fosse uma esponja, um tipo de esponja energética, né? Se você tá com raiva, ele também fica bravo, fica agressivo, fica com raiva. Se você tá um dia ali chateada, chegou do trabalho, teve algum problema pessoal ou profissional, e você chegou em casa chateada naquele dia, você tá triste, você tá até chorando, quantas vezes você já não ficou triste, o seu pet deitou do seu ladinho, deitou no seu colo e ficou ali quietinho com você também. Parece que ele está sentindo a mesma coisa que você está sentindo. Da mesma forma, se o seu pet estiver dormindo quietinho e você começar a fazer festa em casa, transbordar felicidade, o seu pet, muitos pets também acabam fazendo igual, começam a pular, ficar felizes. Então, essa é uma espécie de absorção, né, energética que o pet faz essa troca com a gente. É super normal que isso aconteça. É como se ele fosse um Wi-Fi, uma espécie de Wi-Fi emocional o tempo todo ligado. Ele fica ali captando tudo que a gente está sentindo. Se você está triste, ele capta. Se você está alegre, ele capta. Se você está discutindo com alguém em casa, o ambiente tem muita discussão, independente de quem seja, ele capta e ele começa a ficar mais agressivo. Cada pet responde de um jeito. Não é uma regra que o pet vai ficar agressivo se ele presenciar uma discussão em casa. Às vezes, essa discussão em um pet vai gerar agressividade, em outro pet vai gerar uma ansiedade, em outro pet vai gerar um medo excessivo, em outro pet vai gerar um comportamento inadequado, onde ele vai começar, por exemplo, a fazer xixi fora do lugar. Entende como cada pet vai responder de uma forma diferente àquele estímulo que ele está recebendo do ambiente? Aquela carga energética de alta ou baixa vibração que ele está recebendo do ambiente? Da mesma forma que a gente responde, cada ser humano responde de uma forma, os animais também. Cada animal vai responder de uma forma. E qual é a consequência disso? Isso acaba desorganizando os centros energéticos dos animais, que são chakras, né? Enfraquecendo o campo de defesa energética do pet. Cada chakra do pet corresponde a uma parte do corpo. Cada chakra desse aqui, cada centro de energia desse, corresponde a um comportamento, a uma reação específica do pet, a uma doença na parte daquele corpo do pet. E, por exemplo, como a gente está falando aqui hoje de imunidade, geralmente os chakras mais afetados relacionados à imunidade são o chakra plexo solar ou umbilical, ele é conhecido das duas formas. Também, geralmente, está muito relacionado com o chakra cardíaco, que vai afetar diretamente a imunidade do seu pet. Isso é só um exemplo aqui rápido para você entender qual é a correlação deles, né? E como que você neutraliza essa questão do tutor com a radiestesia? Você faz a limpeza desses campos energéticos do pet, dos corpos sutis do pet, da aura do pet. Você equilibra cada chakra, você faz uma análise primeiro para você identificar qual chakra está em desequilíbrio, qual é a porcentagem, né, a gravidade do desequilíbrio daquele chakra, e você vai montar um tratamento para equilibrar cada chakra do pet. Porque dependendo do chakra, às vezes um chakra causa vários problemas ou vários chakras estão causando um problema, que no caso aqui hoje a gente está falando da imunidade. Então veja como é amplo esse assunto, né? De como afeta energeticamente o seu pet de várias formas. E trabalhando o equilíbrio emocional do tutor sempre paralelamente. Porque é muito importante a gente se cuidar, porque nem sempre o mal-estar, a doença, o desequilíbrio que está causando aquele desequilíbrio, aquela doença no pet, nem sempre vem só do pet.
Na maioria das vezes ele absorveu do tutor, ele absorveu do ambiente e a gente nem sonha com isso, isso nem passa pela nossa cabeça. Ou vai passar muito tempo depois, quando você já tentou de tudo com o animal, já levou em vários veterinários, já fez dezenas de exames e não descobre uma causa realmente, um diagnóstico e um tratamento eficiente para aquele sintoma que seu pet tem. Você não consegue melhorar a imunidade dele. Ou muitas vezes você nem sabe que o problema que ele tem está relacionado à imunidade. Às vezes, como eu falei no início da live, às vezes você acha que é um outro motivo qualquer que você não acha que é imunidade. E quando você vai fazer uma análise radiestésica e identifica ali que aquele problema dele está vindo devido a um desequilíbrio energético que está baixando a imunidade dele, que está prejudicando a imunidade dele, aí é que você começa a ligar os pontos. Você fala, realmente, eu não tinha parado para olhar desse lado do ambiente, eu não tinha parado para olhar a minha relação com o pet. Então, veja como pode ser melhorado de várias formas. O segundo sabotador que a gente vai falar aqui é justamente a energia do ambiente que o pet vive, que vocês vivem, né? Imagina que você vive trancado, né, trancada, num quarto cheio de mofo, todo mofado, tá? Mesmo que você coma bem, mesmo que você tenha uma saúde em dia, você vá ao médico, né? Mesmo que você se cuide de várias formas, o ato de você estar num quarto todo mofado, em algum momento vai acabar prejudicando a sua imunidade, vai afetar a sua saúde, porque o ambiente está contaminado. É só uma analogia que eu estou fazendo, uma comparação, para que você entenda mais fácil. Então, da mesma forma que existe, né, esse quarto mofado, se a sua casa, ou a casa que o pet que você está tratando estiver carregada com energias de baixa vibração, por vários motivos isso pode acontecer, tá? Pode acontecer porque alguém faleceu na casa, não necessariamente alguém que você conheça, mas pode ter falecido bem antes de você morar na sua casa. Pode acontecer por inveja, baixas vibrações de outras pessoas para você e para sua casa, e isso impregna no ambiente, seja de um familiar, seja de um vizinho, seja de qualquer conhecido. Pode acontecer por espíritos obsessores estarem em casa, enfim, por vários motivos, né? Não vou entrar aqui no assunto de religião, até porque a radiestesia não tem a ver com religião, mas independente do que você acredita, existem várias formas da casa ficar carregada energeticamente. E isso, dependendo de quanto tiver, de como estiver, isso pode acabar refletindo na saúde do seu pet e na sua saúde também. Mesmo que você ache que não, reflete em todo mundo daquela casa. E no método Radiestesia Pet, você aprende como tratar esse ambiente, como deixar a casa leve, equilibrada, com uma energia boa, uma energia de prosperidade, uma energia de saúde, uma energia tranquila, uma energia que vai ajudar todo mundo que está ali, sejam humanos ou animais. Então veja a importância de você cuidar também energeticamente da sua casa, né? Se a sua casa está carregada ali com brigas, né, acúmulo de dor, o pet vai sentir também, né? Por exemplo, uma casa que tem muita discussão, toda hora alguém briga na sua casa. Luto recente, se alguém faleceu, então tá um sentimento ali de luto e tá difícil de superar, seja por uma pessoa, seja por um animal. Se na sua casa tem pessoas doentes, independente da doença, móveis antigos, né, ou excesso de eletrônicos, tudo isso mexe com a energia da sua casa. Um exemplo aqui das doenças, justamente, é que assim como o animal faz esse espelhamento com o humano, né, tem animais que inclusive, coincidentemente, né, ou não, apresentam os mesmos sintomas, a mesma doença que o tutor está apresentando no momento.
Às vezes tem tutor que tá, vou dar um exemplo, tossindo, tá com uma tosse forte ali, o animal começa a tossir também. Às vezes tem um tutor que é muito ansioso, muito acelerado, muito agitado. E aí você vai olhar o pet, também é agitado, é agressivo. Cada um vai responder de um jeito, lembra? Então, dessa mesma forma, as doenças refletem nos animais e refletem também essa energia no ambiente. Tudo acaba se contaminando. Pet, tutor e ambiente. Tudo se contamina. E quando você começa a limpar tudo, tudo fica limpo, né? Te falando de uma forma mais simples, para que você entenda mais fácil. E como que você neutraliza esse ambiente com a radiestesia? Você faz primeiramente um tratamento intuitivo. No método Radiestesia Pet, eu sempre oriento os alunos assim que começam o curso, porque acho que é o maior medo, né? Quando você começa algo novo, você tem medo de fazer, de colocar em prática, você fica meio na dúvida se aquilo vai funcionar, se não vai, como que vai ser a sua reação, a reação dos animais. Enfim, são dúvidas normais de quem está começando qualquer curso. Mas justamente para perder esse medo, para quebrar esse gelo, logo no início você já tem ali um módulo onde você trata o ambiente. Então primeiro você já faz um tratamento, digamos assim, mais genérico, mais intuitivo, que você escolhe um gráfico de harmonização específico, de acordo com a necessidade que você acha que vai ser melhor naquele momento aplicar, e você aplica para harmonizar o ambiente. Essa é uma das formas de você fazer, uma das formas. Outra forma, que é a mais indicada sempre, é uma análise mais aprofundada, né? Onde você tem um diagnóstico do ambiente, onde você vai saber exatamente por que aquele ambiente está contaminado, está carregado, o que causou aquela impregnação no ambiente, quais foram os motivos. E a partir daí você vai medir, né? Vai medir a vibração de cada motivo desse, utilizando o biômetro, utilizando o pêndulo, como esse aqui que eu vou mostrar para vocês, um pêndulo de madeira, é o mais aconselhável para quem está começando. Então é simples de você manusear, não é um bicho de 7 cabeças. E com a ajuda do pêndulo e o biômetro, que são os gráficos onde indicam quais são os problemas, quais são os motivos que estão contaminando a sua casa, através dessas duas ferramentas você já consegue ter um diagnóstico. E aí vem o terceiro passo, que é você fazer um tratamento. Você vai aplicar o comando, né, que eu explico direitinho em aula, você vai aplicar um comando específico para aquele tratamento e escolher o gráfico, vai sair ali na análise o gráfico certo para que você possa harmonizar toda a energia densa presente nesse ambiente. Então veja que todo um passo a passo é muito simples de aplicar e traz benefício para todos da casa, não só para o pet, mas também para as pessoas que moram nessa casa, né, que convivem com esse animal, e todos acabam sendo beneficiados com essa prática energética que qualquer pessoa pode aprender e aplicar. O terceiro sabotador, antes de eu continuar, coloca aqui para mim se você já conhecia esses dois motivos que a gente está abordando aqui. O terceiro sabotador, né, que a gente vai abordar aqui, que tem relação direta com a imunidade do pet, são as memórias celulares traumáticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o corpo do pet é como se o corpo do pet carregasse feridas invisíveis, que você não consegue ver a olho nu. Às vezes vem de um abandono que o pet sofreu, às vezes até você resgatou esse pet. Vem de um susto forte que esse pet passou e muitas vezes você nem presenciou esse susto, você nem sabe que isso aconteceu. Às vezes vem um trauma de uma cirurgia ou até mesmo de outra vida, para quem acredita. Então, fala aqui pra mim se você já viu um pet que parece viver com medo, assustado, com medo de tudo, com medo de todos, né? Mesmo sem ter um motivo aparente. Você já passou por isso? Você já presenciou um pet assim? Isso quer dizer que a memória ainda está ali naquele pet. A memória que está gerando aquele medo no pet. Seja qual for o motivo. Motivo este que você consegue
esmiuçando numa análise radiestésica, você consegue identificar o motivo que está gerando aquele trauma no pet. Trauma que causa medo, trauma que pode causar uma ansiedade, trauma que pode causar uma agressividade, trauma que pode causar um xixi fora do lugar ou qualquer outro comportamento inadequado, e trauma que pode causar o nosso tema de hoje, que é a imunidade, prejudicar, baixar a imunidade do pet, que vai consequentemente refletir na saúde dele, né? E como que você faz para neutralizar esses medos, desses traumas, né? Neutralizar esse trauma de forma geral com a radiestesia, né? Da mesma forma que o ambiente, que o tratamento de ambiente, você pode fazer um tratamento intuitivo, é uma opção, usando um gráfico de desbloqueio energético ou de transmutação de memórias. Você tem opções de gráficos que você pode trabalhar isso diretamente com o comando e testemunho do pet, ou você pode fazer um tratamento baseado numa análise personalizada, numa análise individualizada, mais aprofundada, trabalhando com comandos poderosos. Eu trouxe até aqui um exemplo de comando que eu vou passar para você. Nesse caso aqui, de um trauma, você pode utilizar, por exemplo, o comando neutralizar e liberar todas as memórias celulares traumáticas que enfraquecem o sistema imunológico deste animal. Olha só que forte, que poderoso esse comando que você vai usar. É um comando, é o que você deseja, é o que você impõe ali para que você tenha esse resultado com o tratamento que você quer no pet. E esse aqui é um exemplo de comando, nesse caso de trauma, né? Se o pet estiver passando por algum trauma, se você achar que é um trauma, é uma coisa, você pode utilizar o gráfico como comando. Porém, lembre-se que nem sempre aquele sintoma que é trauma para um cachorro ou para um gato, não é o mesmo sintoma que é um trauma para um outro animal. Às vezes, o sintoma que um pet apresenta, que quando você vai fazer uma análise apresenta ali uma ansiedade, às vezes você vai fazer uma análise de outro pet e o mesmo sintoma não tem nada a ver com ansiedade. Às vezes, aquele mesmo sintoma tem a ver com a imunidade do pet. Tem a ver com algum comportamento inadequado, por exemplo. Então veja como são situações diferentes, na verdade são situações parecidas, com consequências diferentes, com resultados diferentes. E por isso a necessidade de você fazer um tratamento, uma análise personalizada. Porque através dessa análise personalizada é onde você vai conseguir esmiuçar e identificar ponto a ponto do que seu pet precisa. Você vai conseguir identificar se ele realmente passou por um trauma, se a imunidade dele está baixa porque ele tem, se for um gato, tem FIV, FeLV, e aí você não sabe como fazer para melhorar essa imunidade. Você vai identificar nessa análise se a imunidade dele está baixa porque ele é um gato ansioso, um cachorro ansioso, sofre uma ansiedade de separação e você já não sabe mais como tratar. Independente da causa, né, do motivo, você vai conseguir identificar numa análise personalizada de radiestesia. E aí a gente, né, finaliza os 3 pilares. O primeiro pilar é você fazer a análise individualizada para você entender o que está acontecendo com o pet, porque não é qualquer gráfico que você sai usando aleatoriamente. Assim como você não sai tomando remédio aleatoriamente, da mesma forma você não vai sair usando qualquer gráfico de qualquer jeito no pet, porque não vai funcionar. Então o primeiro ponto é fazer a análise, o segundo ponto é fazer o diagnóstico. Como eu te expliquei aqui, você vai utilizar o pêndulo, o biômetro, são vários biômetros que você tem a opção de ajustar para a necessidade da sua análise. Biômetro de saúde, para saber se o pet tem algum desequilíbrio no órgão, nas glândulas, nos sistemas, né? Você vai ter o biômetro do ambiente, para identificar o que está causando esse desequilíbrio ambiental. Vai ter ali um leque de vários motivos, várias situações que podem ser a causa desse desequilíbrio no ambiente. Você vai ter um biômetro do motivo do desequilíbrio, possível desequilíbrio emocional que seu pet tenha. Então, quando você fizer a análise
e identificar aqui o motivo que ele está ansioso, que ele está agressivo, que ele está agitado, é um problema emocional, você vai conseguir ver naquele biômetro de problemas emocionais quais são os motivos. E aí você vai tratar aquele motivo, cada motivo daquele. Então veja a necessidade de ser personalizado mais uma vez, para daí sim você vir para o terceiro pilar, que é o tratamento em si. Que aí você já vai ter identificado quais são os problemas, você vai ter feito um diagnóstico para tratar cada problema daquele, e aí sim você vai entrar com tratamento, tá certo? Então coloca aqui para mim se faz, né, se fez sentido para você essa live até aqui, se você gostou de saber desses motivos, desses 3 sabotadores da imunidade do pet, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver com o tutor, que não tem nada a ver com o ambiente, né? Mas aí quando a gente fala aqui um pouquinho mais a fundo, você percebe que sim, tem total conexão, tá tudo conectado. Coloca aqui para mim se faz sentido para você. E se você já percebeu algum desses sabotadores aí na sua casa ou no seu pet, ou no pet que você conheça, de um vizinho, de um parente que já comentou algum desses sabotadores com você. Comenta aqui para mim quais desses sabotadores mais te surpreendeu. Qual que você não imaginava que teria alguma relação com a imunidade do seu pet? O primeiro foi carga emocional do tutor, o segundo, energia do ambiente, e o terceiro, memórias traumáticas. Coloca aqui pra mim. E antes da gente encerrar essa live aqui, quero trazer aqui pra você uma coisa muito importante para você refletir, é que a imunidade do pet, ela não mora só no corpo do animal. Ela começa na energia do animal, né? E é aí que a radiestesia entra, como uma parte, né, importante, como uma ponte entre o que você não vê e o que, aliás, entre o que você vê e o que você sente. Tem as duas partes ali, tem a parte do sintoma, que você percebe ali no animal, que você está vendo que algo não está legal, e tem um lado que você sente, que é onde você senta, canaliza, se concentra e aplica a radiestesia para você entender o que está passando por dentro do seu animal, o que ele está sentindo e ele não consegue te falar. Um pouquinho só, que você conseguir entender, que você conseguir ajudar o seu pet ou qualquer outro animal, você já vai se sentir muito, muito bem. Você vai sentir um poder de recompensa, né, por ter ajudado aquele animal que não consegue falar com você, que não consegue se expressar. Mas você vai sentir a palavra fugiu agora, mas você vai sentir um bem-estar, uma gratidão por você realmente estar podendo ajudar aquele animal, né? Com as ferramentas certas, você pode equilibrar o seu pet, a sua casa e a sua própria energia, né? E transformar a vida dele de forma natural e amorosa, transformar a vida das pessoas que moram nessa casa também, a sua vida também, porque como eu disse, quando você equilibra o ambiente, quando você se equilibra e equilibra o seu pet, tudo fica em harmonia, você se sente melhor, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Pra gente encerrar essa live, comenta aqui o que essa live significou pra você de forma geral. Se você já conhecia tudo que a gente falou aqui, curte aqui, deixa o seu like, clica aqui no coraçãozinho para eu saber que você assistiu até aqui, vou ficar muito feliz. Clica aqui no coraçãozinho e também compartilha essa live, compartilha com alguém que tenha pet, com pessoas que você conhece que tenham pets em casa e que a pessoa vai gostar de saber disso, né? Quanto mais a gente conseguir agregar, compartilhando esse tipo de informação, mais pets a gente vai conseguir ajudar. Então eu agradeço a sua presença até aqui, até a próxima live, e se você tiver interesse em qualquer outro assunto que eu não aborde aqui com frequência, coloca aqui, comenta aqui, gostaria desse tema aqui na live, que esse tema pode ser o tema da próxima live. Até mais!